Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo aqui, tá? Eu tive uma live ontem com todos os meus alunos que estão estudando ensino fundamental conosco, que estão estudando teologia conosco, tá? E esses alunos aí ouviram algo que eu achei por bem compartilhar com vocês hoje, que é concernente à educação dos filhos. Se você é um bom pai, parabéns. Se você é um pai médio, parabéns. Se você é um pai ruim, parabéns. Só de você estar aqui, você está recebendo a oportunidade de ser um pai melhor, tá bom? Então, vamos começar, né? Deixa eu mexer um pouquinho aqui nas cores. Ok. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre educação. Se você é um pai que já falou para o seu filho, meu filho, faça isso, e ele fez, ótimo. Mas se você é um pai que falou para o filho, meu filho, não faça isso, e ele fez, você precisa entender uma regra que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo, nessa live. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, tá? Então, veja bem, eu tenho uma história de tempos e tempos que eu prego, que eu falo, que eu compartilho conhecimento sobre famílias. Porque eu gosto desse assunto que fala concernente à família. E hoje eu quero falar exatamente com você que é pai, com você que é mãe. E quero começar dizendo o seguinte. Há muito tempo, se fizeram estudos sobre a necessidade de um filho ter uma mãe. O quanto o filho precisa da presença de uma mãe. E não se falava de um pai. Mas com o tempo resolveram fazer pesquisas e descobriram que os filhos precisam da presença do pai. O pai é fundamental, tá? É fundamental. É a peça fundamental na criação de um filho. Tanto homem quanto mulher. Quando se trata de menina ou mulher, ela precisa de ter a experiência de um pai para saber qual perfil de homem ela precisa para ter em sua vida. Aí vem a questão. Será que você é um pai que inspira sua filha a ter um esposo semelhante a você? Ou será que você é um pai dos quais a filha diz, Deus me livre ter um pai igual, ou ter um esposo igual ao meu pai? Deus me livre. Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Você é uma mãe que os filhos falam, eu quero ter uma esposa igual a minha mãe. Uma mulher carinhosa, uma mulher autêntica, uma mulher diferenciada. Enfim, pense nisso, pense sobre isso, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui, tá? Para os outros que entrarem depois ver. Mas eu quero compartilhar com você, enquanto as pessoas vão chegando aí, uma história muito importante. Muito, tá? Deixa aqui, ó, eu tenho um cadernozinho aqui. Tem gente até que se assusta, né, com os caderninhos. Eu tenho esse caderninho aqui, ó. É só de anotações, tá? E nesse caderno aqui eu fiz algumas anotações para a nossa palavra de hoje, tá? Então, uma delas aqui é essa aqui, ó. Eu vou contar uma história baseada nessa frase. E pasme-me, você precisa prestar atenção nesse detalhe. Porque você pode ter alguém que está perto de você, que está te dando sinal que ele está prestes a cometer suicídio. E se você não se tocar, não se ligar nos sinais, você vai perder essa pessoa. Então, ouça com atenção, tá bom? Então, veja bem, ó. Há muitos dias, ou há muitos anos, né? Acho que já tem uns 3, 4 anos. Nós estamos em 2023, foi 2018 que eu coloquei. 2018 para 2019. Vamos dizer que é 2019. Eu postei essa frase que eu vou ler para você. Então, tem 19, 20, 21, 22. Vamos dizer assim. Praticamente há 3 anos atrás, eu postei essa frase aqui, ó. Não podemos ser pais simplesmente por ter sido o veículo da existência de alguém. No caso aqui, um filho, tá? Mas devemos ensinar os valores da vida para que cada um deles, com o nosso exemplo, possam ser filhos melhores. Pois nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado para a nossa futura geração. E a pergunta que eu faço no presente momento é: qual é o legado? Qual é o exemplo que você está deixando para a sua geração?
Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Eu vi uma notícia hoje que deixou eu assim muito maravilhado. Porque dizia o seguinte: dá-se para saber se uma família, se um lar é feliz pelo sofá que está na sala. Se o sofá tiver rasgado, se o sofá tiver com a manta, é porque aquela família é feliz. Porque nenhum sofá vem com manta. Aí eu lembrei que o nosso sofá, meu Deus, só Jesus na causa. Estava novo um dia desse. Ou seja, se o seu sofá tem alguns furos, algum rasgo, tem que colocar manta, significa que a família tem reuniões na sala, que a família brinca na sala da sua casa. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você senta com seu filho para conversar? Quantas vezes você senta com seu filho para poder brincar? Quantas vezes você brinca com seu filho? Você já brincou de travesseiro com seu filho? Você já brincou de guerra de travesseiro com seu filho? Com a sua filha? Que tipo de pai você é? Você é um pai presente ou você é um pai ausente? Porque muitas das vezes os pais pensam que comprando presente para os filhos estarão dando sinal de presença. Mas eu já vi diversas crianças dizendo que eles não querem presente, eles querem o tempo do pai, eles querem pai brincando com eles. E que tipo de pai você tem sido? Um pai que dá presente, mas é ausente? Saiba que o fracasso familiar está à porta. Pense nisso, tá? Reflita sobre isso. Baseando-me na frase que escrevi e postei há mais de 3 anos no meu Instagram, inclusive está aqui no Instagram essa frase, não podemos ser pais simplesmente por ter sido o veículo da existência de um filho. Ou seja, seja um pai e não um palhaço. Pai cuida, pai zela, pai disciplina, pai coloca limite. Mas, todavia, um pai que não coloca limite no filho, um pai que não coloca disciplina no filho, ele não é um pai, ele é um palhaço. E existe uma diferença grotesca entre palhaço e pai. Palhaço é quem faz rir, palhaço é quem faz palhaçada, palhaço é quem vive de circo. Pai é quem dá presente, pai é quem orienta, pai é quem aconselha, pai é quem pega na mão e mostra o exemplo, pai é quem disciplina, doutrina e direciona o caminho certo, ainda que seja por meio da dor, porque a dor é o maior vínculo ou a maior pedagogia que alguém pode ter. É por meio da dor que nós aprendemos. Portanto, não tenha medo de sofrer impactos, porque o impacto que traz dor traz transformação. Deu para entender? Ok. Então, assim, mas devemos ensinar os valores da vida para cada um deles, com o nosso exemplo. Então, você não pode ser pai simplesmente por ter sido o veículo, mas você tem que ser o pai que dá o exemplo para o filho. Por exemplo, a minha mãe, por muito tempo, dizia que guardava dinheiro. Nunca vi minha mãe guardando dinheiro, mas ela sempre dizia que guardava dinheiro. Portanto, por a gente não ver ela guardando dinheiro, nós pensávamos que guardar dinheiro não era algo bom. Por quê? Porque minha mãe guardava dinheiro e só vivia lisa. Minha mãe guardava dinheiro e às vezes faltava o que comer em casa. O que adiantava guardar dinheiro? Então, sucedeu o quê? Não temos ninguém na família que tenha ou que tinha, né, dinheiro guardado. Eu aprendi a poupar dinheiro, aprendi a guardar dinheiro, aprendi a ter dinheiro em conta guardado, fazer caixa emergencial, como a Maria da Paz que está nos assistindo tem, por meio dos livros, lendo. Inclusive eu tenho aqui, está inclusive na minha mesa aqui, o Guia do Sucesso Financeiro. Então, assim, são vários livros falando sobre finanças e isso me fez aprender o hábito de guardar dinheiro, de poupar dinheiro. Mas não porque eu vi minha mãe fazendo, mas porque eu estudei. Então, você que é pai, você tem que aprender a ensinar o seu filho por meio de exemplo. Hoje, eu tenho uma conta aqui de vários investimentos de R$3, 10, 20, 30, 50, R$200. E eu mostro meu filho, papai está poupando dinheiro, está guardando dinheiro para a gente comprar isso. Porque ensina-se filho com exemplo. Tá? E aí minha frase continua aqui, ó. Pois nenhum homem vive em vão. Todos que vieram a este mundo vieram para um propósito, vieram para fazer algo. E você precisa entender uma coisa. O homem só vai ser lembrado por duas coisas nessa vida. Só vai ser lembrado pelos problemas que ajudou a resolver ou pelos problemas que causou. Por problemas que resolveram ou por problemas que causou. Está em tuas mãos. Você pode ser um resolvedor de problema ou um causador de problema. Então, pessoal,
pense nisso, tá? Vamos interagindo aí, você que é pai e que é mãe, faça a sua pergunta aí, que eu vou tentar responder sua pergunta aqui. Qualquer pergunta concernente à questão de criação de pai, de filho, de filha, tá? Eu vou dizer algo que é extraordinário para vocês, porque eu não concordo com a separação. E eu vou dizer para você por que é ruim filhos que têm madrasta ou que têm padrasto. Eu vou dizer para você aqui, tá? Mas coloque a sua pergunta aí. Qual a dúvida que você tem sobre a criação de filhos, de filhas, que eu vou tentar responder para você, tá? Aí, como diz aquela questão, crescer você tem que ser como uma águia. Solta e fala, vai voar. A águia, ela bota o filho nas costas e sobe. Quando chega na maior das alturas, ela solta. Aí quando ela vê que ele não dá conta ainda, ela vem com tudo. E pega e sobe de novo. Aí solta de novo. Até ela saber que ele dá conta de sobreviver. Deu conta, ela deixa ele viver a vida dele. O pássaro passa a viver a sua vida. Então a gente que é mestre é assim também. Você pega um filho, adota, ensina ele os passos. E depois que você viu que ele aprendeu, você solta a corda porque ele precisa andar sozinho. Senão não tem aprendizado. Aprendizado é a partir do momento que você passa e fala, agora é com você. Se você tem que estar mentoreando o tempo todo, tem que estar falando o tempo todo, não aprendeu nada. Então é isso aí. O Alan tá em Anápolis ainda, né? Inclusive ele tá congregando lá na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, parece que é... Voltando aqui à questão da criação dos filhos, tá? Gente, um pai, ele faz muita, mas muita diferença na criação dos filhos. Porque um pai, ele ensina para o filho homem a ter vergonha. Ele ensina a um filho os primórdios do respeito, da honra. Então, um pai, ele ensina muito a um filho. Um pai ensina uma filha qual tipo de homem ela precisa ter para a vida dela. Um pai tem uma diferença muito grande. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu estou há mais de 4 anos escrevendo um livro chamado O Vazio. E eu falo sobre o vazio de Deus, o vazio de pai, o vazio de mãe, o vazio bíblico, o vazio familiar. Eu falo sobre diversos vazios que há dentro de cada ser humano. E o vazio de pai, eu falo coisas extraordinárias lá. E muita gente se assusta com o que eu digo, mas é uma pura verdade. Às vezes uma moça casa com um homem, não é porque ela ama, não é porque ela gosta dele, mas é simplesmente porque ela quer ter a presença de um pai perto dela, de uma pessoa que ela nunca teve. E existem mulheres que se comportam com o marido como se ele não fosse marido, mas como se ele fosse o pai dela. E eu falo todos esses detalhes em nosso livro. Por causa da ausência de um pai que ela teve. Então ela trata o marido como se fosse um pai e não um companheiro, um parceiro. E aí está uma falha no casamento, tá? Mas, continuando aqui, eu disse aqui na minha frase seguinte, ó. Todos nós deixaremos um legado para a nossa futura geração. E a pergunta é, qual legado você está deixando para a sua geração? Que tipo de legado você está deixando para os seus filhos? Para a sua filha, tá? Pense nisso, reflita sobre isso, tá bom? Eu estou com um livro aqui, eu estou falando sobre pai, filho e tudo mais, e eu quero dizer para vocês, além de fruto, ó, olha aqui, ó, primeiro, ó, disciplina, vou ler para você, tá? Disciplina, limites na medida certa. Quando eu digo que o pai tem que disciplinar o filho, que o pai tem que colocar limite no filho, não é baseado somente no que eu ouvi alguém dizendo, é baseado no que eu vivo e no que eu li. Portanto, o conhecimento que eu trago para você aqui é conhecimentos baseados nos 4 pilares da educação. Você sabe quais são os 4 pilares da educação? São eles. Primeiro, tá? Primeiro, vem aí teológico, conhecimento teológico. Segundo, conhecimento psicológico. Terceiro, conhecimento filosófico. E quarto, conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que você adquire sofrendo, no dia a dia, com a experiência do dia a dia. Então, são os 4 pilares da educação. Portanto, quando eu trago um conhecimento para vocês em um vídeo, eu estou unindo os 4, de uma lapada só para entregar para você. Na verdade, eu já li mais de 1000 livros. Eu estudo muito filosofia e psicologia, e teologia porque é a minha área. E vivo bastante, porque meu pai dizia que você tem que ser ou bem lido ou bem corrido. Eu já viajei para mais de 5 estados brasileiros, mais de 400 cidades, pregando, dando palestra, escrevendo conteúdos. Então, aprendi muito observando as pessoas, porque eu amo observar as pessoas. Tá? Então,
eu falei que ia ler essa frase e contar uma história para vocês. A história é a seguinte. Isso é verídico, tá? É real. Eu vou contar a história de um suicídio que aconteceu dentro de uma igreja, praticamente. Tá bom? E você presta atenção nisso, porque você pode fazer o seu filho se matar por não saber usar a palavra certa. Pense nisso. Tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei no meu Instagram essa frase. Não podemos ser pais simplesmente por ter sido vínculo da existência de alguém, no caso um filho, mas devemos ensinar os valores da vida para cada um deles com o nosso exemplo. Pois nenhum homem vive em vão. Todos nós todos nós deixaremos um legado para cada um dos nossos filhos ou para a nossa futura geração. Qual será o seu legado? Coloquei essa frase. Um companheiro meu, pregador, jovem, né, que tinha uma grande admiração por mim, graças a Deus, um grande respeito. Eu tenho inúmeros pregadores que têm uma grande admiração e respeito por mim, né, ainda mais jovens, porque eu treinei muitos jovens, mesmo sendo jovem também, tá? Tem muita gente que não sabe, mas eu vou revelar para vocês, eu tenho 31 anos de idade. E parece que eu tenho 25, né, 22. Mas enfim, olha só, ele colocou lá assim, ó: Gustavo, essa frase mexeu muito comigo, falou comigo. Ok, conversei com ele um pouco sobre a frase, comentei e deixei passar desapercebido um diálogo interno. Eu podia ter falado mais internamente e falei externamente, né? Falei por fora. Mas outros dias coloquei essa frase aqui, ó: quando você descobrir a alegria de ser pai, não permita que o seu filho descubra a tristeza de ser filho. Olha a frase que eu coloquei. Quando você descobrir a alegria de ser pai, não destrua isso em seu filho. Não faça ele descobrir a tristeza de ser filho. Porque existem muitos pais que ficam felizes na hora de ter um filho, porque teve um filho, porque nasceu-se um filho, uma imagem, uma semelhança sua, um clone seu, como nós podemos dizer aqui? Um protótipo seu. No entanto, às vezes, por não ter o preparo, não se preparar, não ter um exemplo de como criar um filho, ele começa a disciplinar demais o filho, colocar limite demais no filho. Acaba sendo limite demais, disciplina demais, e tudo demais é exagero, tem que ter limite. Então o que ele faz? Ele faz o filho odiar o dia que nasceu. Quantas vezes já vi filhos dizendo: maldito foi o dia que eu nasci, para que eu vim ao mundo, para que eu nasci? Porque o pai coloca esse peso sobre ele. E nesse dia, esse jovem comentou comigo sobre a sua vida particular. Conversou em partes. Eu falei para ele que sofri experiências também assim, porque fui criado com uma madrasta, fui criado com um padrasto, eu sei como é que é essa situação. E encerramos o assunto. Dias depois, o pastor presidente de uma igreja teve que viajar, foi para uma convenção, e nessa convenção ele deixou esse jovem olhando a sua casa, com as duas filhas que ele tinha, uma de 30 e alguma coisa e outra de 40. Né? E as meninas foram orar. Eu falo meninas, é forma de falar, né? Mas elas foram orar na igreja e o jovem ficou dentro do quarto. Quando elas terminaram a oração, que elas vieram para casa, que é a casa pastoral do lado da igreja, chamaram por ele. Fulano, fulano. E ele não respondeu. Abriram a porta do quarto, quando olharam, ele estava lá pendurado. Pegou uma extensão, colocou no caibo, botou no pescoço e se matou. O que levou a isso? Primeiro, ele era pregador. Segundo, ele tinha desejo por homens. Ele tinha desejos por homem, tinha vontade, ele tinha desejo de ser homossexual. Porém, ele tinha uma fé a qual ele não queria envergonhar sua fé. Com isso, pregava muito, tá? Ele procurou a sua mãe e pediu conselho para ela. Ela disse para ele, como aquele jeitão da roça, né? Jeitão duro. Eu não tenho filho viado, eu não aceito filho viado na minha família, gay, baitola, eu não aceito. E deu um sermão nele daqueles. Em vez de ela aconselhar, abraçar e conversar com ele, ter um diálogo e tentar se colocar no lugar dele, entender a situação dele, ela foi para cima com tudo. Ele já se sentindo um inútil, né? Já se sentindo assim, o verme do carrapato, a pulga em pleno deserto do sol do meio-dia, se sentiu frustrado,